Todos os carros antigos que eu coleciono são carros que eu já tive na juventude ou que eu tinha vontade de ter. Meu nome é Arthur Vidal, eu tenho 74 anos, eu sou advogado. Com 16 anos, eu aprendi a guiar num Mercury 48, 8 cilindros. E aí lançaram a linha Dolphine, que o Dolphine quase era um terço do tamanho do Mercury. E eu com 16 anos. Aí quando eu peguei aquele carro, a minha vida mudou, né? Os amigos, as namoradas e tudo. Aquilo era uma beleza. E eu fiquei com esse carro 10 anos, pô. Entendeu? Eu fiquei com esse carro 10 anos vendendo, porque na época eu estava velho, vendendo, comprando um DKV. Mas eu nunca esqueci daquele carro. Até eu tenho fotografias com ele e tudo isso. Que era um Dolphine branco. Só que eu não encontrei o branco, eu comprei o azul, né? Mas eu queria o branco. Então eu fui primeiro atrás de um Dolphine. Eu comprei um Dolphine 62. Depois eu fui atrás do último Gordini, que era o Gordini 468. Mas faltava o Teimoso, né? Pela raridade do Teimoso, é que era uma questão de honra eu encontrar algum. Era a cereja do bolo dos colecionadores de Renault. E eu encontrei isso na internet, de uma pessoa que morava no Rio de Janeiro e que, por dificuldades de questão de doença, resolveu vender. E eu fui lá. O carro estava na oficina no Morro do Jacarezinho, estava lá há 10 anos parado. Eu fui buscar o carro em dezembro de 2015. Primeiro eu fui olhar o carro, gostei do carro, voltei, entramos em acordo com o preço e eu peguei um guincho daqui de São Paulo e fomos buscar. Eu, um amigo e meu filho num carro e o guincho na frente. Chegamos lá, vimos que o carro, assim, em princípio, vamos dizer que o carro tivesse 50% do jeito que eu queria. Mas aí nós começamos a ver, a desmontar e tal, e nós vimos que tinha muita coisa para fazer. Por exemplo, uma delas são os faróis. Esses faróis foi uma das coisas mais difíceis para fazer esse carro, porque eles são um globo óptico, eles não são esse libinho normal que tem nos carros. Ele tem uma lâmpadazinha interna e você acende, porque como ele não tem pisca, ele só pode acender aqui dentro. Então você tinha que ter uma lâmpada mais forte do que a outra normal para visibilidade. Aí nós tivemos que fazer essas peças. Fizemos isso tudo. Depois a questão do marcador de gasolina, que só tem para vender marcador com ponteiro. O dele estava quebrado. Nós tivemos que fazer inventar uma maneira que a coisa ficasse com luz. Mandamos fazer o tanque. Essas coisas, não eram assim grandes coisas, mas como eu queria a coisa no estado perfeito, nós começamos a fazer. Aí nós começamos em dezembro, ia ter um encontro em Lindóia em maio. Se eu não me engano, abril ou maio. E eu conversei com o Mingo, que é a pessoa que faz o encontro lá em Lindóia. Eu disse, eu vou levar o Teimoso para lhe homenagear, porque ele estava começando o encontro. E eu levei o carro, e para minha surpresa, ele ganhou, naquele encontro, ele ganhou o primeiro prêmio. Esse carro, ele é totalmente despojado de tudo que é luxo. Ele não tem um cromado, ele não tem um acessório que seja, pelo menos, parecido com o de linha. Os faróis são faróis de globo óptico. O limpador de para-brisa ele só tem um. Esse está com 2, que eu coloquei por questão de segurança. Não tem espelho retrovisor, não tem pisca, não tem as lâmpadas traseiras, só tem uma, tipo motocicleta. E assim vai. Os bancos são espartanos, é como se você estivesse numa praia. A própria lataria não tem as barras de fixação da chapa, ela balança muito. O motor é um motor de 4 cilindros, motor comum, que veio depois de 68, deu lugar ao Corcel, que o motor é exatamente igual, sendo que o do Corcel tem um mancal a mais. É um motor francês, ele tem carburador Solex, ele tem um câmbio de 4 marchas. Esse câmbio já tem a primeira sincronizada. A suspensão é de mola espiral, coisa rara na época. A caixa de direção também é muito leve, os freios são bons. Esse carro ainda tem tambores de freio.
Mas o 68, que é o 4, esse já vem com disco. Mas esse aqui, ele atendia perfeitamente ao mercado da época, né? Os pneus eram pneus que não eram caros, eram baratos. Na maioria das vezes nem se balanceava, porque ele era tão leve que você não sentia. E a velocidade que você desenvolvia também era pequena, né? Ele tem algumas coisas diferentes, né? As rodas dele saem através de uma manivela, que é usada também para acionar o motor em caso da bateria desaparecer. Então você tira a alavanca, coloca atrás, é um furo que tem no para-choque, pega na polia do motor e ele pega facilmente, você não precisa pedir ninguém para empurrar. Esse carro não tem espaço para colocar rádio, a não ser que você fure o painel, que é um crime, né? Mas ele é fechado. Esse carro só tem um porta-luva sem tampa, porque a tampa já era luxo, então ele é aberto. O marcador de gasolina, ele é de lâmpada, então quando a gasolina acaba, acende uma luz. Aí você corre pro posto para pôr, né? Para pôr gasolina, você já sabe, mas te avisa. A temperatura também, acende uma luz, o carro está quente, você para pôr água. E assim vai, assim umas soluções muito simples, né? E que atendem direitinho a coisa. Mas é um carro raríssimo, porque as pessoas que compravam colocavam tudo aquilo que ele não tinha. Eles iam na concessionária, não era caro, eles compraram o carro muito barato para pagar a perder de vista, então eles compravam, iam pondo e ficavam com um carro caro e pagaram barato. Então, atualmente que se tem notícias do estado desse, existem 10 no Brasil. Esse é um deles. Esse aqui é totalmente original, íntegro e permanece com todos os requisitos do modelo lançado na época. Na curiosidade desse é que eu tenho também a nota fiscal da Caixa Econômica para o Willys, comunicando que a pessoa que queria comprar, que no caso era um sargento lá no Rio de Janeiro, estava apto a ter o financiamento, que se enquadrava nas normas ensejadora do carro popular. E depois a Willys faturava para a Caixa diretamente para ele. Essa documentação todinha eu tenho, inclusive a placa original que na época que ele usava. Uma ocasião, eu estava aqui na Avenida Santa Amaro e uma senhora me parou e disse: eu posso sentar no carro atrás? Eu disse, pode entrar, né? Ela disse: você salvou a minha vida, eu estava com uma depressão enorme, me lembrando da minha infância, e você me deu uma alegria. Então é uma coisa interessante, você ser parado com um carro de 65 e a pessoa sair da depressão por causa dele, é coisa, eu achei interessante esse fato também. Além de outras coisas, teimoso, você quando você vai nas exposições, qual é o carro que você está aqui? Teimoso? Não estou brincando, isso é teimoso, o dele é teimoso. Até o nome dele chama atenção, né? Eu gosto de carro antigo por causa das lembranças. Eu andando nesses carros, no Maverick, por exemplo, eu estou me sentindo nos anos 70. É isso. Isso é muito bom, você voltar e você está podendo fazer isso, né? Porque na época, eu, por exemplo, tenho uma Vespa, que era o meu sonho quando era criança ter uma Vespa. Mas o meu pai só me dava aquelas que não tinha marcha, né? Aquelas tipo um mobilete, aquelas coisas e tal. Eu comprei uma Vespa, eu tenho uma Vespa aí, placa preta também. Embora eu não ande com ela, mas é realizar sonho, né? Enquanto puder, né?